Não, e às vezes, inclusive, você dá um diagnóstico para uma pessoa e fala, uma doença, ela pode ter múltiplas faces, né? Você pode ter vamos tomar um exemplo, psoríase, né? Psoríase é uma doença crônica, incurável e que tem várias formas. Então, tem aquelas formas violentas que pegam o corpo inteiro e tem formas muito localizadas. Então, quando você fala para o paciente que ele está com psoríase, você precisa explicar, olha, você tem psoríase, mas a sua forma é leve, não tem muita gravidade, porque senão depois ele vai na internet, ele fica louco a hora que ele começa a ver as fotos, psoríase entendeu? no Google, vê uns negócios que deixam ele preocupado. Então você tem que aquelas que preparar. Psoríase? Pode coçar. Ah, tá. Mas aquele Umas placas vermelhas, cotovelos, é que joelhos, todo mundo fala que, assim, tipo, é por causa do estresse, assim? Estresse desencadeia. Ah, tá. Entendi. Mesma coisa você falar que a pessoa está com hanseníase. Entendi. Né? Hanseníase também tem múltiplas formas clínicas, né? Então, existem aquelas formas clínicas graves. Mas se você pega a doença no início, você trata e a pessoa vai ficar curada sem sequela alguma. Legal. Então, na hora que você dá um diagnóstico para a pessoa, né? Você fala que ela está com hanseníase, hanseníase é a lepra, a pessoa fica apavorada. Então, você tem que explicar, olha, você que você vai na internet, que você vai ver, mas olha, o seu caso, diagnóstico precoce, no começo, fica tranquilo, você vai ficar curado, a gente vai te tratar e não vai ter sequela alguma. E então o que você tem que estar. Isso? A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Você pega de uma outra pessoa. Um doente passa para outro doente. Ela é contagiosa, né? Tanto que antigamente, quando ela se chama lepra. Sim. Ela só se chama hanseníase no Brasil. Ah, por quê? Porque no Brasil tem uma lei para tirar o estigma. Porque quando você fala lepra, é pesado, é uma palavra pesada e que gera muito preconceito. Vamos falar lá o leproso. Era até um nome feio, você chamar uma pessoa de leprosa, era uma ofensa. Sim. Não é? Então, foi feita uma lei que era proibido falar lepra. Então, no Brasil, ela mudou de nome, mas só no Brasil. No mundo inteiro, ela ainda é lepra, né? Entendi. E você vê, hoje ela tem tratamento, hoje ela tem cura, né? Desde que a pessoa diagnostique precocemente, ela não tem sequelas, porque senão ela dá deformidades, dá incapacidade, se ela for diagnosticada tardiamente. E né? quais são os sintomas? Os sintomas são manchas anestésicas. Ah, então se eu tenho uma... Mas ela tem cor, a mancha ou não? Ela tem vários tipos. Então, tem umas que o começo dela são manchas mais claras que a pele. Entendi. Mais branca. Mais branquinha. Não muito branca, mas assim, mais clara. Entendeu? Então, se eu apertar e não sentir nada... Não é apertar. É aí que tá. A pessoa acha que apertando não. A sensibilidade, você tem que fazer testes de sensibilidades mais finos. Então, tem o teste de sensibilidade térmica, né? Primeiro a pessoa perde a sensibilidade ao calor e ao frio. Ela não distingue. Se você pegar, por exemplo, água quente, você pega um tubo de ensaio com água quente ou com água fria, você encostar os dois, ela não reconhece. Entendi. Onde ela pode estar se queimando. Depois ela perde a dolorosa. Tá. E só mais avançado que ela vai perder a tátil. Então, de você encostar e ela sentir, não quer dizer que não é. Pode ser uma fase ainda... Se você encostou e não sentiu, aí já tá feio, aí já tá avançado. Só que não vai estar clarinha, né? Vai até mudar de cor. Às vezes a pessoa, ela pode mudar de cor. Aí, assim, conforme ela evolui, né? No começo ela é clara, depois ela vai ficando avermelhada, dependendo da forma que ela vai evoluir. Tem algumas que ela forma nódulos, que é a forma mais contagiosa. E é em qualquer lugar do corpo? Qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo, e ela é contagiosa, ela pega. Né? Só que para pegar, na maioria das vezes, precisa de um contato mais íntimo, mais prolongado. Então, a gente vê muito em famílias. Tanto que antigamente se achava que ela era hereditária. Porque estava sempre dentro da mesma casa. Porque dava todo mundo. Porque passava de um para o outro. Entendi. Né? Aí não, aí depois um médico alemão é que descobriu a bactéria, né, que é o bacilo de Hansen, causador da doença. E hoje a gente sabe que ela é infecto-contagiosa e o tratamento é com antibióticos, né? Por isso hanseníase. Mas a partir do momento que você começa o tratamento, a pessoa deixa de transmitir. Ai, que maravilha. Deixa de transmitir. Mas também era fácil. E Brasil é o único país que ainda tem a hanseníase como problema de saúde pública. Ele é o segundo maior, não é? É o segundo maior em número absoluto de casos. Só perde para a Índia. A Índia é onde mais tem casos. Cara, e a Índia tem uns lugares lá que... Depois é o Brasil. Só que a Índia já eliminou como um problema de saúde pública. O que é eliminar como problema de saúde pública? É baixar a prevalência para menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Aqui no Brasil não conseguimos ainda. Caramba. Nós ainda temos mais de um caso para cada 10 mil habitantes, então ela é um problema de saúde pública no Brasil ainda. Nós temos muito caso ainda aqui. Nossa região tem bastante. Sério?
Muito, nós temos muito. Direto eu estou atendendo casos de hanseníase, tratando. Eu pego muito. Acho que talvez a pessoa não divulgue porque fica, né? As pessoas, ainda existe esse preconceito. Sim, então, por isso que eu falei, ninguém vai falar aberto. A pessoa que tem, ela acaba não comentando. Principalmente porque eu acho que fala que transmite, será? E ela fica assim, todo mundo não vai querer ser mais meu amigo. Sim, tal, por exemplo, acontece, você pega pacientes que você dá o diagnóstico, paciente que perde emprego. Caramba. Entendeu? Sim. Paciente que... separações, eu já vivenciei todas essas situações, né? O preconceito. E assim, é o que eu sempre falo para a pessoa quando eu faço um diagnóstico. E agora, eu tenho que me separar da minha netinha, né? Não. Se você tinha que passar, você já passou. A partir do momento, uma semana de tratamento, você vai parar de transmitir. Então, daqui para frente, esquece. Se tivesse que passar, passou. Então, quem conviveu com você nos últimos anos vai ter que acompanhar, vai ter que ser examinado, entendeu? Tem a vacina BCG, que ajuda um pouco na proteção, que a gente manda fazer a vacina BCG em todos os contatos, né? Tem tratamento, então tem que correr atrás, tem que se tratar. Exatamente, claro. Não adianta desesperar. Se você tem um caso na família de hanseníase, toda a família tem que ser examinada para ver, de repente alguém se contaminou. Até porque para pegar no começo, né? Para se cuidar já. Quanto antes. Agora, a partir do momento que começou a tratar, a pessoa deixa de transmitir. Ela não é mais um foco. Né? E em janeiro tem a campanha, né? Janeiro Roxo, né? Porque em janeiro nós temos o Dia Mundial da Hanseníase, né? Que é na última semana de janeiro, é quando se comemora o Dia Mundial da Hanseníase. Que aí tem sempre alguma coisa, tem alguma campanha, assim tem como alguma exemplo coisa de Outubro Rosa. Exatamente. Então tem o da hanseníase, que é o roxo, que é o janeiro roxo. Isso. Aí no caso a gente procura uma dermato para ela estar analisando o corpo. Exatamente. Entendi. Normalmente é o dermatologista que vai. Se você tem uma área do seu corpo, que você tem uma certa dormência, que você não está sentindo direito, às vezes pode até nem ter a mancha, pode ter somente a alteração da sensibilidade. Há necessidade de procurar o dermatologista para fazer o exame e investigar a hanseníase. Até porque se tratar cedo, né? Fica tudo certo. Sem sequelas, trata numa boa. Se tratar tardiamente, aí ela dá sequelas neurológicas. Caramba. Ela pega os nervos periféricos e aí ela pode dar defeitos nas mãos, nos pés, amputações por falta de sensibilidade. A pessoa se machuca e não sente, né? A pessoa, ela corta um dedinho e não sente, por exemplo. Você já chegou a pegar um caso assim? Casos de muito mutilados. A gente pega casos assim bem avançados. Infelizmente, a gente ainda pega casos avançados. Que coisa, né? E o negócio, na teoria até é fácil de identificar os sintomas, né? Tipo, tem uma mancha, não tá sentindo? Procura um médico. Mas eu não sei, eu acho que falta mais informação, falta mais divulgação, que nem janeiro é um mês voltado para isso. Mas eu falo que isso deveria ser sempre, né? Se é um problema de saúde pública, tem que ser todos os meses, né? E não. Mas eu acho que é até bom a campanha, porque senão acho que ninguém nem tocaria no assunto. Não, ainda que dedicaram um tempo para isso, né? Mas se ainda é um problema de saúde pública... eu fiz muitas campanhas na época do meu mestrado, do meu doutorado. Como eu estudava os pacientes com hanseníase, né? Então eu fiz muitas campanhas, porque quanto mais pacientes eu examinasse, eu atendesse, mais pacientes eu tinha para participar do meu estudo. Sim. Seu mestrado e doutorado em cima disso? Tudo hanseníase. E pós-doutorado também. O mestrado e o doutorado eu estudei a boca. E o pós-doutorado eu estudei as adenoides e as amígdalas. E encontrei a bactéria na boca. E encontrei a bactéria nas amígdalas e nas adenoides. Caramba. E é inédito, nunca ninguém tinha estudado as amígdalas e as adenoides. A boca já tinha algum estudo, poucos, mas tinha. Brasileiro só tinha um, e depois veio o meu. Né? E é mais em cima do óbvio, né? Agora, as amígdalas e as adenoides, eu sou a primeira que estudou no mundo. Está publicado isso aí numa revista do CDC. Eu publiquei o ano passado esse artigo. Né? É bem interessante, porque eu encontrei nas crianças. Caramba. Assim, eu peguei as amígdalas e as adenoides que foram retiradas por indicações de otorrino. Então, a pessoa que tem amidalite de repetição, por exemplo, que teve que tirar. Eu peguei essas amígdalas e essas adenoides, que elas ficam em laboratórios guardados, arquivados, e nessas amígdalas e adenoides eu encontrei a bactéria da hanseníase. Caramba. Então, mostrando que desde a infância você já contrai
essa bactéria da Em hanseníase. lugares que não tinham sido estudados, né? E que provavelmente, como a amígdala e adenoide são órgãos de defesa, é provável que ela já esteja destruída ali, né? E como que ia manifestar nessa criança? Essa criança não teve hanseníase, porque provavelmente essa bactéria deve ter sido destruída na amígdala dela. Mas ela se contaminou. Porque se eu encontrei a bactéria lá, é porque ela se contaminou, né? Nós moramos numa área endêmica para hanseníase, né? Nossa região ela é endêmica, ela tem muita hanseníase. Então, pode ter certeza que todos nós temos contato com pacientes. Eu tenho, né? Como médica, nem se fala, né? Já devo ter muita imunidade, porque atendi muito na minha... Eu não sei quantos pacientes hanseníase eu atendi na minha vida, né? Ainda mais por eu estudar, né? A hanseníase, eu sou hansenóloga também, tenho o título de especialista em hansenologia, então eu já atendi nem sei quantos casos, né? Nem sei, incontáveis, né? Mas, por exemplo, vocês vivem numa sociedade, numa cidade endêmica, numa região endêmica. Com certeza vocês já tiveram contato. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Mas só que o que acontece? Ela é uma doença altamente infecciosa, altamente contagiosa. Qualquer pessoa pega. Porém, ela tem uma baixa patogenicidade. O que é isso? São poucos os que desenvolvem a doença. Entendi. São poucos os que adoecem. Por quê? Porque aí vai entrar em ação o seu sistema imunológico. Então pode ser que eu peguei, mas o meu sistema foi lá e destruiu. Assim como encontrei nas amígdalas, nas adenoides, demonstrando que crianças já pegam a bactéria e que não devem desenvolver porque elas são órgãos de defesa, tanto a adenoide como a amígdala. Um sistema bom também. Provavelmente acho que já é destruído ali mesmo, sabe? Né? Mas é bem interessante. Quando a gente começa a estudar, a gente se apaixona. E essa vontade de estudar a amígdala vem desde o meu mestrado. Olha só. Porque eu encontrei no meu mestrado um artigo italiano de 1939 que falava... ele tocou no assunto das amígdalas. Será que a bactéria está na amígdala? E eu fiquei curiosa. Falei, um dia eu vou estudar isso. E foi quando eu decidi estudar para o pós-doutorado.